Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Agora é a segunda parte da nossa aula sobre administração direta e indireta e a gente vai trabalhar um pouquinho com cada um daqueles elementos, né? Cada um daqueles entes que eu falava para vocês que são tipos que podem ser utilizados, tipos jurídicos que podem ser utilizados para a formação na administração pública indireta. A gente vai de novo recorrer ao Decreto 200 de 1967, lá no seu artigo 5º, ele vai falar especificamente das autarquias, né? O que são autarquias? Autarquias, elas são titulares de interesses públicos, assim como a administração direta, né, é titular de interesse público, uma autarquia também é titular de interesse público. Vou mais uma vez utilizar o nosso exemplo aqui, a Universidade de São Paulo é uma autarquia. Ela faz parte da administração pública indireta do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Ela tem uma titularidade de interesses públicos. Ela tem um caráter auxiliar, né? Ela não exerce função política, ela exerce função administrativa. A gente está aqui para prestar um serviço público, não para fazer atividades políticas do governador, mas para prestar um serviço público. E as outras autarquias também, elas prestam serviços públicos. Né? Ela é um ente autônomo, mas um ente administrativo autônomo. Ela não se compara aos entes federativos, que na Constituição também são autônomos. Mas ali a autonomia é num grau muito maior. A autarquia, como organização pública, ela tem uma autonomia. E essa autonomia ela é dada por lei. Para se criar uma autarquia, tem de ser criada por lei, e a lei vai dizer qual que é o seu objetivo, né? Para que é que ela foi criada, como que ela deve agir, qual que é o serviço que ela vai prestar, e qual que é também alguns aspectos dessa sua autonomia. Mesmo que a lei não fale especificamente sobre todos os aspectos, a literatura e a jurisprudência já reconhecem com certa tranquilidade alguns aspectos da autonomia de uma autarquia, né? Mesmo que não esteja delimitada expressamente na lei. Ela é sujeita de direitos e encargos por conta dessa autonomia que ela tem, e ela tem patrimônio e receitas próprias. Tanto patrimônio como receitas próprias, que não se confunde com o patrimônio e as receitas da administração direta. Quais são as prerrogativas que uma autarquia tem nessa autonomia? Ela tem autogestão, ela vai se gerir. Ela responde pelo regime jurídico de direito público, assim como a administração direta. Vejam que nas primeiras tentativas de se criar a administração indireta, havia a ideia de que, pelo menos no que se refere às fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, não se aplicasse o regime jurídico de direito público. Mas a jurisprudência e a literatura do direito já se firmou no sentido de que grandes aspectos da sua atuação, pelo menos no caso específico da autarquia, se aplica o regime de direito público. A presunção de legalidade dos seus atos, né, assim como um servidor público, um agente público da administração direta, goza da presunção de legalidade dos seus atos, nas autarquias também somos servidores públicos, fazemos concursos para ingressar e assumimos o papel de servidores públicos. As autarquias também têm privilégios em acordos trabalhistas derivado da legislação que também ocorre em relação à administração pública. Ela deve contratar por licitação, assim como a administração direta, e os seus empregados são agentes públicos. Você vai dizer, professora, se fez uma mini cópia da administração direta, por que criou a autarquia então? A grande inovação da autarquia é sua autonomia de gestão. Quando você é um órgão dentro da estrutura da administração direta, você não tem autonomia de gestão. Você não tem essa característica da autonomia de gestão. Você está naquele cordão da hierarquia, não no cordão da vinculação. Então, quando você passa a ser uma autarquia, você já tem uma autonomia no exercício da sua atividade e das escolhas a serem feitas maior do que se você estivesse pura e simplesmente fixado ali dentro da ideia de hierarquia de órgão, tá?
Então, a autogestão foi um avanço incrível dentro dessa estrutura autárquica, né? Dentro da ideia da criação da autarquia. Os dirigentes da autarquia, eles são escolhidos pelo chefe do Poder Executivo. A autarquia ela tem uma responsabilidade subsidiária dentro da estrutura da administração pública, tem direito de regresso contra os seus servidores, né? Não se submete à falência, porque a gente não está falando de uma empresa privada, ela não se submete à lei de falência. Ela goza das isenções tributárias em relação aos seus bens e rendas e serviços, assim como a administração direta, tá? E ela também tem os seus bens e rendas impenhoráveis, assim como a administração direta. Algumas autarquias têm regime jurídico especial. Quais são elas? As agências reguladoras, eu já falei para vocês, e as universidades que são formadas na formatação autarquia, porque tem universidades que não são autarquias, também são consideradas autarquias de regime especial. No caso, esse com fundamento constitucional, assim como as agências reguladoras têm fundamento constitucional. Ela tem a prerrogativa da lei instituidora. A lei que institui ou a Constituição Federal pode conferir a essa autarquia esse regime especial, essas características a mais do que já está reconhecido pela legislação, pela literatura e pela jurisprudência em relação às autarquias. Ela vai ser, no caso da União, vinculada ao ministério que tiver afinada, no caso de estados e municípios, normalmente vinculadas ao chefe, diretamente ao chefe do Poder Executivo. Essa lei que cria pode ser uma lei ordinária, uma lei complementar ou a própria Constituição Federal. Existem algumas autarquias especiais criadas na Constituição Federal, algumas agências reguladoras. Os conselhos profissionais. Os conselhos profissionais foi uma discussão jurídica de muitas décadas, mas a jurisprudência já se pacificou no sentido de que os conselhos profissionais eles têm natureza de autarquias especiais, assim como agências reguladoras e universidades. Como se classificam as autarquias? Quanto ao tipo de atividade, ela pode ser econômica, de crédito industrial, previdência, assistência, profissional, cultural ou de ensino. Quanto à capacidade administrativa, elas podem ser geográficas, né, que atendem a um determinado território, de serviços ou institucionais, que atendem a uma determinada atividade. Quanto à estrutura, elas podem ser fundacionais ou corporativas. Como é que se exerce o controle sobre uma autarquia? Eu falava para vocês que entre administração direta e indireta não existe aquela figura da hierarquia, né? Existe a figura da vinculação que tem a ver com os fins daquela autarquia. Então o controle ele é finalístico quanto aos fins para que ela serve, se ela está ou não alcançando aqueles fins, aquelas metas pré-estabelecidas conforme o planejamento, que é diferente de um controle hierárquico, né? Há ali uma supervisão, não uma subordinação. Esse controle pode ser tanto preventivo, ou seja, a autarquia necessitar de uma autorização prévia para praticar um determinado ato, quanto à legalidade ou mérito, ou pode ser a posteriori. Ela vai atuando e a posteriori você tem os mecanismos de controle da administração que vão avaliando se aquilo está sendo realizado de forma adequada. Além disso, existe o chamado controle extraordinário para situações assim fora do padrão, fora da rotina, que é a ideia da administração central, da administração direta, coibir desmandos na autarquia, né? Aí são situações absolutamente fora da curva que tem de se atuar o quanto antes para evitar o desperdício de dinheiro público, enfim. Além das autarquias, nós temos as fundações governamentais ou estatais. São pessoas jurídicas de direito público, instituídas pelo poder público, tá? Quando ela é uma pessoa jurídica de direito público, instituída pelo poder público, na forma de fundação, ela adquire, pela jurisprudência, isso foi estabelecido, ela adquire um aspecto de autarquia. Então, ela vai ter um regime jurídico equivalente ao das autarquias. E a gente chama essas fundações de autarquias fundacionais. Elas são instituídas ou autorizadas por lei, né? A lei, nesse caso das fundações, pode simplesmente autorizar, e aí no caso, se ela for autorizada, ela pode ser criada por um decreto, regulamentada por lei complementar, então tem aí
a ideia do sistema normativo é que a forma de funcionamento dessas instituições deva ser regulamentada por lei complementar. Ela norteia-se pelas regras de direito público, então veja que a gente está fazendo espelho com as autarquias. Ela tem as mesmas características das autarquias, por isso ela recebe esse nome de autarquia fundacional, né? Ela se distingue, essas autarquias fundacionais ou fundações de direito público instituídas pela administração, ela se distingue das fundações privadas, pela forma como elas são criadas, né? Pelo regime jurídico que é aplicado e se submetem, e a titularidade dos poderes e a natureza dos serviços que prestam. Elas não se confundem com as fundações privadas, que eu, você ou qualquer um pode criar, tá? Por exemplo, eu dava o exemplo da Universidade de São Paulo como uma autarquia. Eu dou o exemplo da UNB, né, a Universidade de Brasília, como uma autarquia fundacional ou uma fundação governamental. A FAPESP, aqui em São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, também está configurada, está formada na forma de uma fundação governamental. Essas fundações de direito público, fundações autárquicas, elas têm serviços públicos próprios, elas prestam serviços públicos próprios, né? Ou seja, típicos da atividade administrativa, poder polícia, políticas públicas e atividades indelegáveis para o setor privado. Elas são feitas, executadas quando pela administração direta, podem ser feitas e executadas por essas fundações. Há também as fundações governamentais de direito privado, né? São aquelas que atuam com serviços impróprios, serviços de interesse comum. Elas podem ser prestadas por delegação, por concessão, permissão, autorização, credenciamento, convênio, consórcio. Nessas situações, a gente pode utilizar a figura das fundações de direito privado para serviços como telefonia, energia elétrica, transporte, saúde, educação, cultura e assistência social. Isso pode ser feito através desse caminho. Então, cabe à lei ou decreto, que a lei criadora ou a lei autorizadora ou ao decreto instituidor dessa fundação estabelecer se ela vai ser de direito público ou de direito privado. As fundações públicas de direito público terão regime equivalente às fundações autárquicas, né? São fundações autárquicas, as de direito público. E as de direito privado terão um regime jurídico semelhante a das estatais, é um regime misto entre o público e o privado. Não é o das fundações privadas, estritamente, porque ela é uma fundação pública de direito privado. Então, ela vai ter um regime misto, né, entre o público e o privado, que é o equivalente às chamadas empresas estatais. O que são essas estatais? São empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Há ali uma descentralização da atividade administrativa por lei, né? Ela explora atividades econômicas e pode haver uma empresa controlada pelo poder público que não faça parte da administração indireta, porque o objeto dela não é a prestação desses serviços públicos. Quando ela explora a atividade econômica, não gozam de benefícios fiscais que não sejam extensíveis ao setor privado. Então, essas estatais, como entes da administração indireta, elas têm de ser autorizadas por lei, tá? Elas não são criadas por lei, são autorizadas por lei. É uma pessoa jurídica de direito privado, dotada de um regime especial, né? Lembra que ela não é totalmente privada, não é totalmente pública. Integram a administração pública, é um instrumento de ação do Estado, o Estado delega para ela serviços públicos, e quando ela explora atividade econômica, tem de ser atividades econômicas ligadas à segurança nacional ou relevante interesse público. Nessas situações, elas podem explorar essa atividade. Elas podem se configurar como empresas públicas ou como sociedade de economia mista, tá? E as suas subsidiárias. As empresas públicas, elas têm somente capital público, né? Qualquer das formas societárias previstas na legislação, ela pode se instituir. E a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias, ela é sempre constituída por capital público e privado, é misto, e ela tem de se configurar como uma sociedade anônima. Assim, elas vão se submeter a uma série de ramos do direito, por isso que a gente fala que é um regime jurídico misto.
no direito comercial, né, quanto ao objeto, estrutura e funcionamento da empresa, no direito administrativo, quanto ao controle e celebração de contratos e contratação de empregados. Em relação à CVM e ao Banco Central, a Sociedade de Economia Mista tem de seguir uma série de regras que estão ali. Então, ela atua num misto entre o público e o privado, tá? O que é essa pessoa jurídica? O que é essa empresa pública? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, criada ou assumida pela administração pública, para ser um instrumento da ação na prestação de serviço público. Lembre que nem toda empresa que o Estado tem ações faz parte da administração indireta, porque ela não tem ali como objetivo a prestação de serviço público, né? Além da prestação de serviço público, ela pode explorar a atividade econômica submetida a um regime jurídico especial e constituída por recursos públicos. A Sociedade de Economia Mista, ela recebe uma qualificação para o exercício de atividade pública, mas ela não é titular de interesse público, né? Aquela que tem ações do setor público, ação do setor privado. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado, criada ou assumida pela administração pública, para ser um instrumento da sua ação na prestação de serviços públicos ou na exploração de atividade econômica, submetida a um regime jurídico especial e constituída sob o regime de sociedade anônima, ou não, constituída necessariamente pela conjugação de recursos públicos e privados, tem de ter recurso público e privado, tá? Agência reguladora é um tipo de autarquia especial, algumas delas têm fundamento na Constituição, outras na legislação própria de autarquia, tá? E quais são as características que a tornam especial? Mandato com estabilidade para os seus dirigentes, autonomia financeira, gerencial e organizacional, poder normativo regulatório, ela tem poder regulatório próprio, independência técnico-decisional, tá? Essas fundações e autarquias que tenham... A gente fala também, além das agências reguladoras, existe a chamada agência executiva, é uma outra nomenclatura do direito administrativo. São fundações ou autarquias que têm um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional, né, em andamento, e elas tenham celebrado um contrato de gestão com metas específicas junto ao Ministério que supervisiona, ou a Secretaria que supervisiona. A gente estaria aí diante de uma agência executiva, né? Ela recebe esse nome, mas no fundo ela é ou uma autarquia ou uma fundação existente e que, a partir de um plano estratégico, firma parâmetros a serem alcançados junto ao Ministério ou à Secretaria que a supervisiona. Esses são os elementos principais da divisão entre administração pública direta e indireta. Espero vocês na próxima aula com o próximo tema. Até mais!